Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos de volta, mais uma vez, utilizando deste meio para nos comunicarmos e comunicarmos também a palavra de Deus. Esse é um tempo que temos entendido como igreja que o melhor é ficarmos em casa. Por isso, estamos dedicando um pouco do nosso trabalho ministerial para levar a você e a sua família um pouco mais da palavra de Deus. Esse é um tempo em que temos falado da importância da oração, da intercessão, a importância também agora de abrirmos os nossos olhos para auxiliarmos aqueles que Deus colocar no nosso caminho, pessoas que precisarão da nossa ajuda, seja uma ajuda emocional, no aconselhamento, seja também uma ajuda direta, com alimentos, enfim, o que Deus colocar, o que Deus direcionar, precisamos estar bem abertos com os nossos olhos para auxiliarmos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vamos louvando ao Senhor enquanto também vivemos nesse tempo. Meu triste pecado por meu Salvador pago de um modo total. A mim meu anseio do meu Salvador, e ao céu ele vai me levar.
Quero mais uma vez convidar você para juntos refletirmos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o nosso manual de fé e prática. Quero convidar você hoje a ler comigo Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Mas antes, quero orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez aqui, ó Deus, para ministrar a Tua Palavra, que ela encontre espaço nas nossas vidas, nas nossas famílias e que seja ela resposta para todos os questionamentos desse momento do nosso viver. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Malaquias, capítulo 1, verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesses em vão o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Esse mesmo versículo, na versão A Mensagem, diz assim: porque alguém não fecha simplesmente as portas do templo, pondo uma tranca, assim nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Não estou satisfeito. O Senhor dos Exércitos de Anjos não está satisfeito e não quero mais esse culto de faz de conta. Ainda bem que a maior parte da nossa vida não é vivida em tempos de crise. Segundo Eugene Peterson, ele diz o seguinte: em tempos difíceis, tudo, absolutamente tudo é importante e significativo. Mas nos períodos de calmaria, quando as coisas estão normais, nosso interesse por Deus fica exprimido num canto da nossa vida e nos tornamos preocupados demais com nós mesmos. Preocupados demais com nós mesmos. É geralmente nesse contexto que nós banalizamos as coisas de Deus, quando nos tornamos preocupados demais com nós mesmos, com aquilo que temos que fazer para ganhar a vida, com o curso da nossa vida, com as questões que envolvem o nosso momento, talvez o nosso futuro, e muitas vezes esquecemos das coisas de Deus. Parece ter sido esse o cenário da devoção no tempo de Malaquias. Malaquias 1:10 passou a ter para mim um significado mais profundo com a crise gerada pelo novo coronavírus e por nosso isolamento social. Agora eu sei por experiência que Deus pode facilmente impedir que os templos abram. A ameaça da Covid-19 fechou os templos em quase todos os lugares do planeta. Não estou afirmando nesse momento, que essa foi a razão de tudo o que estamos vivendo. Mas o nosso contexto nos aproxima muito do tempo de Malaquias, quando o profeta disse que era melhor fechar as portas do que continuar oferecendo cultos sem valor. Se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesses em vão o fogo no meu altar. Que palavra difícil, que palavra pesada. A pergunta é, por que Deus estava dizendo isso? Porque para Deus, naquele momento, era melhor que ninguém chegasse até a presença dele. O Senhor dos Exércitos não estava satisfeito com a maneira como eles estavam se relacionando com ele, Deus. E isso atingia a todas as pessoas. Informações extraídas do Manual Bíblico do John MacArthur revelam alguns fatos bem importantes para a melhor compreensão do texto. A tradição judaica identificou Malaquias como um membro da grande sinagoga que reuniu e preservou os escritos das Escrituras. O texto de Malaquias provavelmente foi escrito no final do século V a.C., mais provavelmente durante o período que Neemias voltou da Pérsia, por volta de 433 a 424 a.C. A história vai nos contar que em 516 a.C., o templo fora reconstruído sob a liderança de Zorobabel.
Em 458, o sistema sacrificial havia sido restabelecido por Esdras, um escriba, um mestre da palavra do Senhor, que iniciou toda uma reforma religiosa. Em 445 a.C., Neemias restaurou os muros de Jerusalém e levou o povo para mais perto de Deus. Agora, no tempo de Malaquias, o ritual religioso era vazio. Ele havia se perdido. E havia, na verdade, se tornado no coração dos judeus simplesmente atos sem muito sentido, atos sem valor. Era uma religião vazia que não agradava a Deus. Os sacerdotes haviam se corrompido. E a palavra do Senhor vai ser dirigida exatamente a esses líderes espirituais que deveriam conduzir o povo de onde eles estavam para onde Deus queria que eles estivessem. A mensagem de Malaquias vai revelar um pouco mais do caráter de Deus. Vai revelar o seu amor, mas também revela a sua justiça ou o seu juízo. A Bíblia revela o caráter imutável de Deus. Revela o amor de Deus, mas também revela o seu juízo. Na Bíblia, nós encontramos o livro de Malaquias e percebemos que o Senhor não estava satisfeito com os adoradores. No capítulo 1, verso 6, que eu vou ler, a partir do verso 6, diz o seguinte: o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o seu nome. E vós perguntais: como temos desprezado o seu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais: como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado. E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado. Ora, apresenta ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então nós observamos que o Senhor não estava satisfeito com os adoradores. As pessoas estavam levando, os líderes estavam levando para o altar animais cegos, animais aleijados, doentes. E não era isso que eles tinham que fazer, eles tinham que entregar para Deus o de melhor. E Deus então ele simplesmente fala: entrega isso para o governador. Ou seja, eles pegavam o que era desprezível e entregavam a Deus. Eles haviam perdido toda a honra, todo o amor, todo o respeito pelo Senhor. E Deus, então, por conta disso, ele vai mostrar que as bênçãos estavam sendo retidas no meio desse povo. No capítulo 2, o verso 2, diz assim: diz o Senhor dos Exércitos: se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado porque não dedicais o coração para me honrar. O texto diz que Deus estava retendo bênçãos e já havia maldição entre eles. Deus estava cobrando da liderança espiritual uma postura correta diante do Senhor e a responsabilidade em conduzir o povo de onde eles estavam para onde Deus queria que eles estivessem. Basta dizer a vocês aqui, é bom que possamos lembrar aqui de uma fala do reverendo Hernando Dias Lopes, quando ele diz que a liderança espiritual, ela nunca é neutra. Ou é uma bênção ou uma maldição. E aqui nós estamos diante de Deus reprovando líderes espirituais corrompidos. E aí Deus faz repreensão a esses. Primeiro, eles estavam desprezando o nome de Deus. A vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E aí eles desprezavam e não reconheciam isso. E aí o Senhor faz uma pergunta: como temos desprezado o seu nome? Essa era a pergunta deles, embora eles estivessem desprezando o nome do Senhor. O coração deles não estavam inclinados a honrar o Senhor, diz no capítulo 2, o verso 2. Não dispuserdes o coração para honrar o meu nome. Ou seja, o coração dos líderes estava comprometido com outras coisas, e Deus não era o primeiro no coração deles.
Eles estavam levando as pessoas a tropeçar por falta de conhecimento da verdade. Olha o versículo 8 do capítulo 2. Mas vos desviardes do caminho, fizeste tropeçar a muitos pela vossa instrução. Deus não estava satisfeito com o que eles estavam fazendo. Mas o que Deus esperava dos líderes espirituais? O que Deus queria desses que Ele havia confiado a liderança do seu povo? Nos versos 6 a 7 do capítulo 2, nós encontramos facilmente o que Deus esperava deles. Diz o texto: a verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então, o que Deus queria dos líderes? O que Deus queria daqueles que deveriam ensinar o povo a lei de Deus? Deus queria que eles instruíssem o povo com a verdade. Deus queria que eles andassem em intimidade com o Senhor. Deus queria que eles desviassem os outros da maldade. Deus queria que eles honrassem a posição de mensageiros do Senhor, posição honrosa, vivendo e proclamando a lei do Senhor. Era o que Deus queria. E o resultado, diz o verso 8, o verso 9 do capítulo 2, o Senhor fala diretamente para eles: mas vos desviardes do caminho, fizeste tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebraste a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também fiz com que fosses desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardaste os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. Observamos aqui que o próprio Senhor fez com que eles perdessem a autoridade diante do povo. Duas razões foram destacadas para embasar a decisão do Senhor. O próprio Senhor diz que foi Ele que fez com que eles fossem desprezados e humilhados diante do povo. E os dois caminhos que eles escolheram, as duas atitudes que ofenderam o caráter do Senhor, foram bem destacadas no verso 9. A primeira é que eles não guardaram o caminho do Senhor. E o segundo é que eles se mostraram parciais na aplicação da lei. Na versão viva, a parte final do verso 9 diz que eles deixaram os seus protegidos quebrar a lei. Olha o que estava acontecendo aqui. Havia na cabeça dos sacerdotes uma elite de pessoas que podiam quebrar as leis do Senhor, e Deus não aprovou essa atitude. Eles não estavam guardando o caminho do Senhor, e Deus estava cobrando isso dos líderes espirituais na sua época. E aí você vai me fazer uma pergunta: mas pastor, nós estamos vivendo num outro tempo? Sim, nós estamos vivendo num outro tempo. Nós estamos vivendo num tempo que nós chamamos o tempo da graça, e nesse tempo nós sabemos e lemos constantemente na igreja, segundo 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que todos nós somos feitos sacerdotes para Deus. Aquela separação não existe mais, porque Deus quebrou, então agora nós temos acesso direto a Deus. Então, a posição do sacerdote, a posição de líderes, agora ela é estendida a todos nós. Isso então nos leva a pensar o seguinte: que nós precisamos levar muito a sério o culto, nós precisamos levar muito a sério as partes que envolvem o amor e o respeito ao Senhor, ou a honra e o temor a Deus, e o texto de Malaquias nos propõe essa reflexão, e a que estamos fazendo aqui hoje. E aí eu quero então concluir com as lições que nós podemos tirar nesse tempo de coronavírus. E eu quero então propor algo para todos vocês nessa conclusão. Que texto é esse? Deus demonstrando a sua insatisfação, desejando que fechasse as portas que davam acesso ao local do sacrifício que os sacerdotes deveriam fazer em nome do povo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, onde nós estamos impossibilitados de nos reunirmos, de congregarmos, como sempre gostamos de fazer? Eu creio que é um tempo para reflexão. É um tempo, esse tempo de coronavírus, para a gente aprender.
e buscar então as lições que poderão nos tornar aí mais íntimos do Senhor e sairmos dessa situação maiores do que de respeito a essa obrigação que temos de amar e de honrar o nosso Deus. Eu quero então fazer aqui uma proposta nesse momento. A primeira delas é que nós devemos e podemos, nesse tempo, reavaliar a nossa visão de culto, devoção individual e familiar. É tempo de pararmos e analisarmos o que temos feito nas oportunidades que Deus tem nos dado quando nos reunimos na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E quando saímos das nossas casas e vamos para os nossos ajuntamentos no templo, o que temos feito? Temos a noção de que lá está alguém, o Senhor Todo-Poderoso, que há de merecer o nosso amor e o nosso respeito, a nossa devoção pessoal. Temos entendido que nós somos o templo do Espírito Santo e por isso precisamos ter comunhão constante com o Senhor. A nossa devoção familiar, temos entendido que cada um tem a responsabilidade de ser como um sacerdote na sua própria casa, orientando os pais, orientando os filhos, marido e mulher, buscando viver conforme a palavra do Senhor. Esse é um tempo para reavaliarmos isso. Esse também é um tempo para reavaliarmos a nossa visão quanto ao corpo de Cristo, ou a nossa própria função no corpo de Cristo. Todos nós precisamos de uma igreja para congregar. Todos nós precisamos caminhar lado a lado com os nossos irmãos. Nós temos uma missão que só poderemos cumprir se estivermos juntos, unidos, congregados. Paul Tripp afirmou certa vez que todos nós precisamos de advertência, proteção, encorajamento, repreensão e crescimento produtivo no ministério do corpo de Cristo. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de uma igreja para chamar as pessoas que nela congregam de irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai e o nosso desafio é vivermos em unidade, apesar da diversidade que existe entre nós e é tão positiva. Esse é um tempo também do resgate da vida cristã simples, voltada para as pessoas. Que tempo interessante esse! Que aquela pessoa que tem o carro mais caro do mercado teve que colocar na garagem, mesmo aquele irmão que tem o carrinho mais simples, também está na garagem. Ou seja, não importa o custo, o preço do carro, os dois precisam estar parados na garagem. Quando as roupas que foram compradas para exposição pública estão guardadas numa gaveta. Talvez seja um tempo para a gente voltar àquilo que é a essência, revermos o nosso consumo, revermos a forma de lidarmos com as coisas que Deus nos permite adquirir e talvez compartilharmos um pouco mais com as pessoas, voltarmos mais a nossa atenção para as pessoas, investirmos mais em pessoas e menos em coisas. Esse também é um tempo de redescobrir a reverência ao Senhor. De tanto ir ao templo e fazer as coisas para Deus, muitos perderam a reverência ao Senhor. O que deveria motivar a nossa vida perdeu o valor e aí nos tornamos vulneráveis. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele precisa ser aquele a governar a nossa vida, seja dentro do templo, seja fora do templo, porque na grande verdade nós somos o templo. Então nós precisamos reavaliar isso. Esse é um tempo para crescer em oração, esse é um tempo para crescer na leitura da palavra, esse é um tempo para permanecermos na presença do nosso Deus. Então eu quero concluir essa mensagem, que hoje não foi uma mensagem falando de ansiedade, falando das vitórias sobre esse momento que estamos aí vivendo de apreensão, mas um tempo, uma mensagem que visa o despertamento, a reflexão, a preparação do povo de Deus, para que possamos, na presença do Senhor, como verdadeiros adoradores, sermos simplesmente instrumentos do Senhor. Mas para que isso seja uma verdade, precisamos primeiro reencontrar o verdadeiro caminho da adoração. Jesus foi claro ao conversar com a mulher samaritana que o que importa para Deus e o que Ele procura são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles homens, aqueles líderes, aquelas pessoas do tempo de Malaquias
Mesmo experimentando tantos milagres de Deus no passado, agora eles estavam oferecendo qualquer coisa para Deus e foram repreendidos. E já havia maldição entre eles. Deus foi claro em afirmar isso para eles. E a minha pergunta para você, meu irmão, você tem levado isso a sério? Deus quer derramar bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus quer fazer a diferença na sua vida, mas os seus atos podem impedir que isso aconteça. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós podemos impedir o agir de Deus. E mais, os nossos atos, eles podem ser os grandes responsáveis de afastar Deus da nossa vida. E com isso, nós colheremos as maldições. Então esse é um tempo que nós podemos então tomar uma decisão. Senhor, eu vou retornar. Senhor, eu vou para a Tua presença e eu quero voltar a ser aquele que com a minha adoração demonstra ao Senhor amor e respeito. E a você que tem o desafio de ministrar a outros, a você que tem o desafio de liderar o povo de Deus, a você que é um privilegiado de poder servir os seus irmãos, ministrando a palavra, Deus espera fidelidade. Não podemos, como esses sacerdotes, ter um grupo à parte, um grupo que simplesmente não vai ser corrigido na palavra, porque senão eles poderão ficar chateados conosco. Ó profetas e profetisas do Senhor, falemos a verdade, preguemos a palavra. Meus irmãos, dizem que quem não conhece a história está condenado a repetir os erros da história. Nós já conhecemos a história no tempo de Malaquias. Para que repetir? Então esse é um tempo de despertamento, esse é um tempo de renovo, esse é um tempo de nos reencontrarmos na presença de Deus e quando nos reencontrarmos no templo, chegarmos juntos para celebrar simplesmente mais um culto, porque a nossa vida e a nossa semana já foi um culto. Esse é um tempo de aprendermos mais com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, que Deus te dê uma semana de alegria. Lembre, não esqueça de Lucas capítulo 21, versículo 36, que diz: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Que Deus te abençoe. Amém.